Obrigada, Leandro Rezende. Vamos com mais uma entrevista sobre esse assunto, o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele agora sendo alçado novamente, aliás, pelo PL, como o grande opositor do governo da esquerda, é o partido tentando... Tudo bem, Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL de São Paulo, falando, você apareceu para mim já aqui. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando na CNN. Uma satisfação estar aqui de novo. Obrigada, viu, pela disponibilidade. Já vou começar com a pergunta, então, deputado, porque a gente já ouviu o que disse um dos aliados do ex-presidente. Ele fez aqui uma longa reflexão sobre o retorno de Bolsonaro e essa tentativa da qual eu falava de alçá-lo como o grande opositor da esquerda brasileira. Bolsonaro ainda é o maior nome de oposição, o maior adversário da esquerda e do governo Lula? Olha, Tainá, certamente ele é relevante na oposição pela votação que teve, por ter sido presidente da República. Mas eu acho que a credibilidade do Bolsonaro, inclusive para liderar a oposição, está em franco declínio. Aliás, a expectativa que se tinha para hoje era ter milhares de pessoas recebendo o Bolsonaro no aeroporto, na sede do PL, e tinha meia dúzia de gato pingado, dava para contar nos dedos. Foi meio vexatória a recepção do Bolsonaro aqui em Brasília. Isso não é por acaso, porque ele, de algum modo, se acovardou, não é? Deixou a turma dele tentar dar um golpe de Estado aqui no dia 8 de janeiro e fugiu e ficou de férias na Flórida durante 3 meses. Então é natural que ele tenha perdido espaço. Quando ele diz que não quer ser o líder da oposição, eu acho que reflete um pouco essa perda de credibilidade, de espaço político, mas também reflete uma outra coisa que nós temos que ter em mente quando se discute o papel do Bolsonaro, que é a encrenca judicial do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro, ele acho que ficou esse tempo todo nos Estados Unidos também, além do sol, do passeio, pelo medo de ser preso. Existem questões contundentes que pesam sobre o Bolsonaro, a mais recente delas, a das joias, que eu espero que ele vá depor, não fuja, na Polícia Federal no próximo dia 5, sobre esse caso, essa encrenca toda das joias, mas existem vários outros casos que vão vir à tona a partir de agora, que ele conseguiu segurar enquanto presidente da República, mas que ele perdeu o foro, vai ser julgado e vai para o banco dos réus na primeira instância, como um cidadão comum. Então, eu acredito que não dá para discutir o papel político do Bolsonaro sem analisar a sua vulnerabilidade jurídica na esfera criminal. Tudo isso vai determinar o papel dele, o futuro dele e o futuro da oposição bolsonarista ao governo Lula. Perfeito. Eu tenho o Yuri Pita para fazer pergunta também. Bora, Yuri. Oi, estou aqui, Tainá. Deputado, obrigado por estar conosco. Ainda nesse papel que o senhor encara, nessa descrição que o senhor estava fazendo sobre o papel de Bolsonaro na oposição, mas também, e aí levando em conta os seus planos políticos, qual o papel que Bolsonaro pode exercer nas eleições municipais do ano que vem? O quanto o senhor vê Bolsonaro sendo, se não um garoto propaganda do campo da direita nas diversas capitais e municípios, mas o quanto até 2024 Bolsonaro ainda conseguiria, no âmbito simbólico, não no dia a dia da disputa com o governo Lula no Congresso Nacional, mas no âmbito de chegar daqui a mais de 15 meses, estamos falando aí de um intervalo bastante grande, ainda ter o simbolismo de ter sido um ex-presidente da República e que defende os valores conservadores da direita nas disputas municipais. Olha, Yuri, boa tarde, primeiramente. É inegável que o Bolsonaro é um cabo eleitoral, ele tem uma base eleitoral no país. Independente de que espectro ideológico você fale, existe um campo de direita organizada, existe um bolsonarismo organizado na sociedade brasileira que se expressou no processo eleitoral, que se expressa diariamente nas redes sociais. Então, o Bolsonaro tem uma influência eleitoral. Candidato apoiado pelo Bolsonaro, vamos pegar na maior cidade do Brasil, São Paulo, pode ser o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, pode ser o Ricardo Salles, que foi o da boiada lá do meio ambiente e tal, vai ter um peso. Assim, o bolsonarismo, um candidato apoiado pelo bolsonarismo, parte ali de 2 dígitos, de 10% de partida, mesmo numa cidade como São Paulo, que deu a vitória para o Lula
na presidência da República. É importante dizer, não é? O Lula, a esquerda, perderam no estado de São Paulo, que elegeu o Tarcísio governador, mas ganhamos na cidade de São Paulo. Agora, também não se pode superdimensionar isso, Yuri, por duas razões. Primeiro, porque o Bolsonaro não é mais presidente da República, né? Ele não tem mais aquela máquina, aquela visibilidade. Ele, até outro dia, quando era presidente, saía para falar uma abobrinha qualquer lá no cercadinho do Alvorada e esse era o assunto do dia. Hoje ele pode falar a groselha que for na rede social dele, que ele não consegue mais pautar o país por razões óbvias, porque ele não é mais presidente da República. Então, há de se considerar que o papel dele diminuiu. E, em segundo lugar, se nós olharmos mesmo na eleição de 2020. Na eleição de 2020, o Bolsonaro era presidente da República e o campo bolsonarista não teve um grande sucesso, sobretudo se a gente considerar as maiores cidades brasileiras. Pegue São Paulo. Na cidade de São Paulo, o candidato apoiado pelo Bolsonaro era o Celso Russomano, que, se eu não me engano, ficou em quarto lugar na eleição, longe de ir para o segundo turno. Então, eu acho que há uma influência, o espectro bolsonarista ainda tem a sua força, mas também não se pode mistificar e sobredimensionar essa influência. Deixa eu falar rapidinho, só para... Tainá, desculpa não te devolver, só para não perder a chance aqui, deputado. O senhor mencionou Eduardo Bolsonaro ou Ricardo Salles como eventualmente apoiados por Jair Bolsonaro. E Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, o senhor vê uma aliança que possa ter Bolsonaro junto do palanque do prefeito de São Paulo? Eu acho que não, Yuri. O atual prefeito quer muito isso, votou no Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, mas ele também está muito mal avaliado em São Paulo. 61% da população desconhece o nome do prefeito da cidade depois de 2 anos dele no cargo, uma gestão com pouca expressão. Eu acredito que o bolsonarismo terá um candidato próprio na cidade de São Paulo. É o que eu tenho visto nas articulações. Inclusive, circula um vídeo do dia de hoje lá no PL. Acho que o Bolsonaro estava dando uma entrevista para uma rádio, e lá, ali com os deputados em volta e tal, e perguntaram sobre São Paulo e ele insinuou que o candidato dele seria o Ricardo Salles em São Paulo. Eu imagino que deva caminhar por aí. Apesar das diferenças internas que existem no próprio PL, acho muito improvável que o bolsonarismo puro sangue, porque tem o bolsonarismo raiz e tem o bolsonarismo Nutella. O Ricardo Nunes é um bolsonarismo Nutella. O Salles, o Eduardo Bolsonaro são o bolsonarismo raiz. Eu acho que o bolsonarismo raiz vai ter candidato também em São Paulo. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Eu também quero repercutir contigo, deputado, em instantes, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcado para a próxima quarta-feira, acredito, né? Próximo dia 5, a Polícia Federal, sobre o caso das joias. Vamos falar contigo em instantes, vou precisar fazer um rápido intervalo. No retorno, conto para vocês também bastidor de como o Congresso, as lideranças políticas, Câmara e Senado receberam a proposta da nova regra fiscal. Foi com otimismo, mas eu tenho mais informações já para vocês. Não saiam daí. 5h25, já voltamos com o nosso entrevistado, o deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos. Deputado, estava te perguntando sobre o depoimento do ex-presidente à Polícia Federal, marcado para o próximo dia 5. Ele e 9 pessoas, presencialmente, segundo fontes da Polícia Federal. Qual é a expectativa que o governo tem em relação a esse assunto? Me pareceu que nas últimas semanas essa crise em torno das joias ficou um pouco em segundo plano diante das discussões domésticas, foi pouco explorada pelo governo. Como é que vocês enxergam o envolvimento do ex-presidente Bolsonaro nesse caso? E se o senhor acredita que há alguma interferência na popularidade do ex-presidente, essa crise, né? Se ficar alguma coisa mais comprovada, enfim, a depender do que ele vier a falar na Polícia Federal. Olha, Tainá, esse caso é grave. O caso das joias não é um caso qualquer. Nós estamos falando de um presidente da República que buscou se apropriar de um patrimônio que não era dele, que, na melhor das hipóteses, foi um presente desinteressado
das autoridades da Arábia Saudita. Mas isso quem vai investigar é a Polícia Federal, é o Ministério Público. Nós sabemos que, inclusive, há suspeita de que essas joias sejam parte de um pagamento de propina em relação à refinaria da Bahia, que foi vendida com 10 bilhões quase abaixo do preço estimado para os Emirados Árabes. Não é por acaso que o ministro de Minas e Energia foi na viagem, não é por acaso que quem foi pego na alfândega com as joias na bolsa foi um assessor do Ministério de Minas e Energia, que cuida das refinarias, que estava comandando a negociação de venda da refinaria. Então, é um caso sobre o qual recaem várias suspeitas e que o Bolsonaro está envolvido de forma direta. Tanto é verdade que ele foi obrigado a devolver as joias na semana passada do lote que ainda estava com ele. Então, veja, é preciso que esse caso receba mais elucidação. O governo, ao contrário do Bolsonaro, que instrumentalizava a Polícia Federal para os seus interesses pessoais, familiares e políticos, quando trocou o delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que investigava a rachadinha do filho dele, que investigava a morte de Marielle, os milicianos, o governo Lula não vai fazer isso. A Polícia Federal vai investigar com independência, mas precisa investigar também com celeridade. E nós vamos acompanhar isso no parlamento. Houve um requerimento que eu assinei, a bancada do PSOL assinou, boa parte da bancada do governo já assinou, de uma CPI das joias na Câmara dos Deputados, para que seja instalada e que esse assunto, paralelamente à investigação do Ministério Público e da PF, seja também tratado no Parlamento brasileiro. Bolsonaro tem que responder, ele não está acima da lei, né? Como presidente da República, ele se colocava num patamar diferente, né? Ele indicava, desindicava, intervinha na Procuradoria-Geral da República, intervinha na Polícia Federal, botava sigilo de 100 anos para qualquer coisa. Então, agora ele vai ter que responder ao escrutínio da lei e nós vamos acompanhar isso com rigor, sem nenhuma perseguição, né? Mas com o rigor necessário para que quem causou dano ao erário público, roubou ou pretendeu roubar, seja punido. Deputado, muito obrigada pela entrevista aqui, pela disponibilidade do seu tempo com a gente hoje. Até uma próxima. Eu que agradeço, Tainá, você, a todo mundo que nos acompanhou aqui na CNN. Bom final de semana para todos e até uma próxima. Eu também.